A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Jusley. Nós estamos ministrando a carta aos Romanos. Nós já vimos o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, iniciamos o capítulo 7 e hoje nós vamos terminar o capítulo 7. Lembrando, meus irmãos, que nós estamos utilizando o livro do John Stott, a mensagem de Romanos, e o capítulo 7, especificamente, ele fala sobre a lei de Deus e o discipulado cristão. Na aula passada, nós vimos uma grande uma comparação entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Depois você dá uma olhada lá, que é um capítulo muito interessante. Nós repassamos várias informações lá que são preciosíssimas. Bom, dentro da carta a Romanos, capítulo 7, um outro quesito que nós vemos, que se encontra em Romanos, capítulo 7, versículo 7 a 13, é que Paulo ele faz uma defesa da lei. E essa defesa da lei é uma experiência passada. Bom, como nós já vimos, foi negativa a maioria das referências de Paulo à lei, nos primeiros capítulos, e depois os versículos de 1 a 6 de Romanos 7 celebram a nossa libertação da lei. Estes versículos, eles contêm três manifestações muito francas com relação ao assunto. Então vejamos. A primeira é que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Então, toda vez que nós, ou quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos agora, pelo próprio corpo de Cristo, a termos uma nova vida. E nós acabamos morrendo para essa lei. Ou seja, é impossível submetermos à lei e a Cristo simultaneamente. Ou nós servimos a lei ou servimos a Cristo. Então, da mesma forma que um casamento tem de ser anulado pela morte antes que se possa assumir um novo matrimônio, assim a morte para a lei tem de preceder o compromisso com Cristo. Então, preciso morrer para a lei para que eu possa assumir o meu novo compromisso com Jesus Cristo. Bom, em segundo lugar, a lei ela despertou nossas paixões pecaminosas, de forma que dávamos frutos para a morte. E esta sequência de lei, pecado, morte, ela deve ter deixado os leitores de Paulo com a nítida impressão de que, na opinião dele, a lei era a responsável tanto pelo pecado como pela morte. Na verdade, não é isso. E um terceiro ponto, diz que nós agora fomos libertados da lei a fim de servir na novidade trazida pelo Espírito, capítulo 7, versículo 6. E essa nova vida, ela é controlada pelo Espírito Santo. Então era impossível enquanto não nos libertássemos da lei. Tudo isso é prato consistente e linguagem muito forte. Aparentemente, meus irmãos, a lei ela é caracterizada como barreira que impede o casamento com Cristo, pois ela desperta o pecado, ela leva à morte e impede a vida no Espírito. De forma que, quanto mais cedo nos desvencilharmos dela, melhor será para nós. Bom, a lei e a carne, que nós vemos no capítulo, nos versículos 14 a 20 do capítulo 7, são manifestadas no crente. Então, nesse parágrafo, o apóstolo ele escreve quase exatamente as mesmas coisas duas vezes. Primeiro nos versículos 14 a 17 e depois ele escreve nos versículos 18 a 20. Presumivelmente por uma questão de ênfase. Portanto, é importante então que nós devemos considerá-los juntos. Cada uma das duas sessões começa, continua e termina da mesma maneira. Então vejamos. Primeiro, cada uma delas começa reconhecendo com toda franqueza a pecaminosidade inata. E é uma questão de autoconhecimento. Nós sabemos, versículos 14 e eu sei, versículo 18. Em ambos os casos, o autoconhecimento tem a ver com a carne, sax.
Apesar de que a lei ela é espiritual, o autor mesmo não é. Ou seja, ele é não espiritual, é carnal. Nós temos aí os sarquimos. Então, continua possuindo e sendo oprimido por sua natureza distorcida e egocêntrica. Porque nós continuamos ainda com a nossa velha natureza, que precisa ser santificada todos os dias em Cristo Jesus. Então, em virtude da qual ela pode descrever-se também como vendido como escravo ao pecado. Na NVI diz: estou vendido à escravidão com o pecado como meu dono. Bom, em segundo lugar, cada uma das seções deste parágrafo continua com uma descrição muito vivida do conflito resultante disso, versículos 15 e 18b até o 19. Após confessar que ele simplesmente não consegue entender o que faz, 15a, e que há desejos voltados para o bem que ele sente, mas não consegue realizar, 18b, o autor resume o seu conflito interior, tanto em termos negativos como positivos. Por um lado, meus irmãos, não faço o que desejo, e por outro, faço o que odeio, 15b. De semelhante forma, o que faço não é o bem que desejo. Pelo contrário, o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo, 19. Ele tem plena consciência do seu eu dividido. Existe um eu em que quer fazer o bem, você há de convir comigo, que nós temos quando aceitamos Jesus Cristo, nós queremos fazer o bem, né? Detestamos o mal. E existe um eu que é pervertido, continua ainda aqui no nós, por mais que a gente se esforce, mas que só pode ser colocado para fora, o nosso eu com a santificação, com o processo de regeneração. Ele é pervertido e faz o que ele odeia e não faz o que ele gostaria que fizesse. Então, o conflito, meus irmãos, entre o velho homem e o novo homem, ele está entre o desejo e a realização. O desejo existe, mas a capacidade de fazê-lo, não. Bom, em terceiro lugar, cada uma das sessões mencionadas termina dizendo com palavras quase idênticas que o pecado que habita em nós é o responsável pelos fracassos e derrotas das pessoas que se encontram debaixo da lei, e que Paulo vinha personificando aqui no versículo 16 até o 20. Então, ambos os versículos contêm uma premissa e uma conclusão. A premissa está declarada na frase: se faço o que não desejo, 16a, repetida no 20a. Então, ela chama a atenção para a radical descontinuidade entre o querer e o fazer. São duas coisas, né, que podem se opor uma contra a outra. Então, a primeira conclusão é: admito que a lei é boa, 16b. E a segunda é que já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim, 17, repetido no 20. Mas então, meus irmãos, quem é o culpado pelo bem que eu não faço e pelo mal que eu faço? E é isso que o apóstolo Paulo vai esclarecer. Não é a lei, pois 3 vezes ele afirma que ela é santa e boa. Está entendendo aí que a lei é santa e boa? Isso vai contra aquilo que as pessoas estavam achando, né? Que a lei ela incentivava o pecado, que a lei levava à morte e tanto mais. Bom, além disso, se ele deseja tão ardentemente fazer o bem e evitar o mal, então está endossando e aprovando a lei. Portanto, a culpa não é da lei, mas tampouco o responsável é o eu verdadeiro eu, continua Paulo. Pois quando eu faço mal, não faço voluntariamente. Pelo contrário, estou agindo contra os meus melhores propósitos, contra a minha vontade e contra o que me diz o bom senso. Então, quem faz, na verdade, é o pecado, que vive em mim. Isto é, o falso eu, ou o eu caído, o impostor, ou o velho homem. Já o verdadeiro eu próprio,
é o eu que ama e deseja o bem e que odeia o mal, pois é esta a sua inclinação essencial. Portanto, o eu que faz o contrário, ou seja, o que eu odeio e não o que eu quero, não é o verdadeiro e genuíno eu, o eu próprio, mas sim um usurpador, a saber, o pecado que habita em mim. Versículo 17, versículo 20. Ou sax, que é a carne. Versículo 18. Em outras palavras, a lei nem é a responsável pelo nosso pecar, nem é capaz de salvar-nos. Então, duas coisas aí que você precisa entender. Primeiro, que a lei não é a responsável pelo nosso pecado, pelo nosso pecar. E que outra coisa, que ela não é capaz de nos salvar-nos. Ela foi fatalmente enfraquecida pelo pecado. Bom, a dupla realidade dos crentes que estão debaixo da lei, versículos 21 e 25, para a gente poder encerrar o capítulo 7. Depois de fazer uma descrição gráfica do conflito interior, identificando-se como crentes que se encontram debaixo da lei, agora, Paulo ele faz um resumo da situação em termos de sua dupla realidade. Embora esta não seja a história completa, uma vez que o Espírito Santo não está incluído nela, ela descreve essa dupla realidade 4 vezes e de 4 maneiras diferentes. São os 2 egos, as 2 leis, os 2 clamores e as 2 escravidões. Aqui é interessante, interessantíssimo. Vejamos. Comecemos então pelos 2 egos. Assim encontra essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. A antítese entre o eu, que quer fazer o bem, e o eu, junto de quem se encontra o mal, é mais óbvia na sentença original grega, em que há uma repetição de emoi, palavra grega, que significa em mim, ou por mim. Parafraseando, ficaria assim, o versículo. Quando em mim existe um desejo de fazer o bem, então o mal está bem à mão, porque ele está dentro de mim. Assim, tanto o mal como o bem estão presentes ao mesmo tempo. Parece aquela historinha, né? Aqueles desenhos animados, né? Que a pessoa quer fazer uma coisa, aí tem um anjinho e tem um demônio aqui falando, né? Um falando para fazer o bem, o outro falando para fazer o mal. Estou dando uma comparação assim. Então, assim, tanto o mal como o bem estão presentes ao mesmo tempo, pois ambos fazem parte de uma personalidade caída, mas também convertida. Segundo lugar, vem as 2 leis. Pois no íntimo do meu ser, isto é, no meu eu real, regenerado, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 22. Ela é o objeto do meu amor, é a fonte de meu gozo. Esse deleite íntimo na lei é chamado também de a lei da minha mente. Versículo 23. Porque a minha mente renovada aprova e endossa a lei de Deus. Mas vejo, além dessa, outra lei, uma lei muito diferente, que está atuando nos membros do meu corpo. Então, essa lei chama de a lei do pecado. E ela está continuamente guerreando contra a lei da minha mente e tornando-me, por incrível que pareça, prisioneiro do pecado. Assim, o que caracteriza a lei da minha mente é que ela opera no íntimo do meu ser e tem prazer na lei de Deus. Ao passo que a característica da lei do pecado é que ela opera nos membros do meu corpo, luta contra a lei da minha mente e me torna prisioneiro. Então, como já vimos, esta é a situação da pessoa que ainda está debaixo da lei e que lhe falta o Espírito Santo. E por último, em terceiro lugar, vem os 2 clamores do coração. Um é miserável, um homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? 24. O outro é, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, faz uma pergunta, o outro responde. Então, o primeiro não é tanto um grito de rasgar o coração, nascido nas profundezas do desespero, mas um grito de aflição que termina com um ponto de interrogação. Quem
me libertará do corpo sujeito a esta morte. Bom, enquanto que o outro é uma expressão de confiança e de gratidão, que é encerrado com um ponto de exclamação. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ambos, porém, são explosões de uma mesma pessoa. Um crente convertido que lamenta a sua corrupção, que anseia por uma libertação final no dia da ressurreição. Melhor, que geme na expectativa de vivenciá-la, como se diz em Romanos 8:23. Que sabe que a lei é incapaz de resgatá-lo e que exulta em Deus por meio de Cristo como único Salvador, apesar de que o Espírito Santo ainda não foi introduzido. Ou em seguida, vem os dois tipos de escravidão. Paulo conclui. De modo que, como a mente, eu próprio, autos ego, o verdadeiro eu regenerado, sou escravo da lei de Deus, pois eu a conheço, eu a amo, a desejo. Mas com a carne, saques meu ego falso e caído, sem o controle do espírito, sou escravo da lei do pecado. 25, parte B. Então, em virtude da minha incapacidade de cumpri-la por mim mesmo. E aí, meus irmãos, o conflito é entre minha mente renovada, pessoa que aceitou agora a Jesus Cristo, e a saques, que é a carne, que ainda não se renovou. Então, o conflito que se encontra em Gálatas é diferente, pois lá o espírito que subjuga a carne. Então, quem pensa que o eu de Romanos 7 é um crente que não passou pela regeneração, que das profundezas da iniquidade e do desespero clama por socorro, para logo em seguida proclamar a sua salvação num grito de vitória, que se opõe ao primeiro e o anula totalmente, terá muita, mas muita dificuldade de lidar com o anticlímax do versículo 25, parte B. Bom, então a dupla realidade dos crentes estão debaixo da lei, né? De tão constrangedor, ele é quase insuportável, pois expressa uma contínua escravidão à lei do pecado. Bom, a única forma de resolver o problema, para quem pensa assim, é violentando o texto, se bem que não haja sequer um manuscrito que respalde isso. E invertendo a ordem dos versículos, colocando o versículo 25 antes do grito do 24. Então, assim, C.H. Dodd aprova a readaptação feita por James Moffat, que retorna à segunda parte do versículo 25, para o que parece ter sido a sua posição original e lógica antes do clima do versículo 24. Já John B. Phillips faz o mesmo jogo, como também Cassema, e considera o versículo 25, melhor dizendo, como um acabamento posterior. Então, se estivermos em busca de uma aplicação legítima de Romanos 7 para os nossos dias, os versículos 4 e 6 são provavelmente cruciais. Afinal, esses versículos colocam em nítido contrastes as duas ordens ou eras e as duas alianças ou testamentos, referindo-se a eles como a velha forma da lei e o novo modo do Espírito. Meus irmãos, ambos são colocados no contexto de serviço. Só que a velha forma é caracterizado como letra, um código escrito. Então, enquanto que o novo modo é caracterizado como espírito, ou seja, a presença do Espírito habitando em nós. Na velha ordem, nós estávamos casados com a lei, isso foi falado na aula anterior, no início do capítulo 7, e éramos controlados pela carne e produzíamos frutos para a morte. Nas aulas anteriores nós falamos também sobre isso. Enquanto que, como membros na nova ordem, estamos casados com Cristo ressurreto. Nós fomos libertados da lei e agora, em vez de produzirmos fruto para a morte, nós produzimos frutos para Deus. Aleluias. Glória a Deus. Portanto, é melhor então ficarmos atentos, tanto em relação a nós como aos outros, para que não retrocedamos e não voltemos à velha ordem, ao velho homem. Ou de igual forma, que não haja recaída de uma pessoa para um sistema,
que levava à morte, e o outro agora que leva para a vida. Da liberdade para a escravidão, da habitação do Espírito para o código do exterior, de Cristo para a lei. Então, o que Deus espera de nós não é que sejamos cristãos segundo o Antigo Testamento, revivificados, mas ainda vivendo em escravidão da lei. Não é isso que Deus espera de nós, em sujeição ao pecado que habita em nós. Pelo contrário, olha o que Deus deseja de nós. O seu desejo é que sejamos cristãos do Novo Testamento, os quais, tendo morrido e ressuscitado com Cristo, vivem agora na liberdade do Espírito que habita em nós. Aleluias. Bom, quem vos falou, conforme eu iniciei, foi o pastor Josley, eu sou pastor da Igreja de Deus no Brasil, Conjunto Primavera, e eu gostaria que você atentasse para as letrinhas em azul aí, que constam no meu canal no YouTube, e eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, nos ajudasse a divulgar esse material. Aqui nós temos muitos estudos, nós já terminamos o estudo de homilética, estamos com a carta de Romanos, já terminamos o capítulo 7, nós temos também aulas de grego, noções básicas de grego, nós temos estudos temáticos, nós temos vários sermões lá para o seu deleite. Tá? Nos ajude, meus irmãos, entre aí no meu canal, no YouTube, se inscreva lá, para que a gente possa divulgar melhor este material. Tá? Foi um grande prazer estar com você nessa noite, que Deus te abençoe e que Ele nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos.